Olá, gente. Bem-vindo aí a mais uma aula, a terceira aula que a gente vai ter aqui, né, sobre a República do Platão e a noção de justiça na República, né? Recapitulando aí, a gente tinha visto com a entrada do Trasímaco, né, a definição de justiça como aquilo que é a vantagem do mais forte, ou a gente pode dizer também o interesse do mais forte, tá? E a ideia era que os governantes, né, que são os mais fortes na sociedade, porque são os que mandam, são os que têm o poder de mandar nos outros, né? Eles fariam as leis segundo o seu próprio interesse, por isso, e as leis determinam o que é justo e o que é injusto. Então, aí o justo seria o que é do interesse deles e o injusto seria o que não é do interesse deles. Era essa a definição trasímico e essa a ideia, né, principal, né? Tá incluso nisso de que os governantes também, eles são, por princípio, eles são egoístas, né? Para nunca atender o interesse dos governados e tal. Mas aí o Sócrates retrucou, né, com aquela observação de que do Trasímaco de que quando os governados obedecem às leis, eles estão fazendo o que é justo também, né? Então aí quando os governantes eles erram promulgando uma lei que é contrária aos seus próprios interesses, eles estariam fazendo ao mesmo tempo algo de justo e injusto. Aí o Trasímaco, né, ele disse no 14, né, no 14 que na verdade a noção de governante impede que exista erro, né? Porque assim como o médico, ele deve curar, então o governante ele deveria agir de acordo com o seu próprio interesse, segundo a definição de governante que o Trasímaco está dando, né? Realizar leis que atendem o seu próprio interesse. Essa seria a definição do governante e a arte de governar, assim como a medicina seria a arte de curar. Aí o médico, se ele não cura, ele não é médico. Então o governante, se não promulga leis que não são do seu interesse, ele não seria governante. Essa que é a ideia do Trasímaco. Isso é aplicável a outros tipos de artes, tá? A arte pode ser compreendido como técnica, tá, gente? Vem do grego, o termo grego técne, né? Então, não é arte no sentido de música, etc., algo que tem a ver com estética, né? Na verdade, é mais amplo que isso. É qualquer prática que depende de algum tipo de sabedoria, né? De algum tipo de conhecimento. Pois bem, aí vamos continuar aqui, né? O que o Trasímaco ele resolveu a contradição, dizendo que isso não é possível de acontecer, né? O governante promulgar uma lei que é contra seu próprio interesse, o governado vai lá e realiza aquilo que está escrito na lei, portanto ele está fazendo o que é justo, mas ao mesmo tempo fazendo o que é injusto porque é contra o interesse do governante. Isso não é possível. Vamos lá para o tópico 15, que agora Sócrates vai responder o Trasímaco, né? Está bem, Trasímaco, lhe falei. Achas mesmo que procedo de má fé? E muito, respondeu. E acreditas que te preparei uma cilada, de caso pensado, só para prejudicar-te com minhas perguntas? Tenho mais do que certeza, retorquiu. Porém, nada ganharás com isso. Uma vez desmascarado por mim, não poderás dobrar-me aos teus argumentos. Nem tentarei fazê-lo, meu caro, lhe objetei. Mas, para que tal coisa não torne a acontecer, explica o que entendes por governante e por mais forte. Se é no sentido comum ou no rigoroso da expressão. A que há pouco te referiste, quando afirmaste ser dever dos inferiores trabalhar em proveito dos mais fortes. Então aí Sócrates está falando, né? Ó, você está considerando a noção de governante como no sentido rigoroso ou comum? Porque no sentido comum a gente pode falar que o governante erra, a gente pode falar que o médico erra, etc. No sentido rigoroso, a gente não pode falar que o médico erra, que o governante erra, que o professor erra, né? Na realização de uma técnica ou uma arte, se a pessoa de fato está realizando essa técnica ou arte, é impossível que ele erre, porque senão ele não estaria realizando essa técnica ou arte, tá certo? Então, aí o Sócrates está perguntando qual das ideias você está utilizando. Aí ele falou, sim, voltou a falar, governante no mais rigoroso sentido da expressão. Agora deturpa ou denigre-me assertiva, se puderes. Não peço complacência, porém nada conseguirás. Então Trasímaco está aí provocando Sócrates, né? Imaginas mesmo, lhe falei, que eu seja louco a ponto de atrever-me a tosar o leão ou a caluniar Trasímaco? Agora, pelo menos, disse, tentaste fazê-lo, mas não és gente para isso. Então ele tá falando, né? Você quer me caluniar, mas não vai conseguir. De certa forma, o Trasímaco tem até razão, assim, quando o Sócrates pergunta para ele, olha, você acha que quando os governados realizam as leis dos governantes,
eles estão fazendo o que é justo, ele sabe que o Trasímaco vai entrar em contradição, né? Mas a resposta do Trasímaco foi boa. Então vamos ver aí se o Sócrates consegue se safar dessa. Bem, observei-lhe. Chega dessa conversa. Porém, dize-me o seguinte: um médico, no sentido rigoroso da expressão a que há pouco te referiste, é homem de negócios ou é tratador de doentes? Mas só me fales do médico, verdadeiramente médico. Então, ele é homem de negócios ou tratador de doentes? A ideia é o seguinte, né? Que se os médicos trabalham e eles ganham dinheiro para curar as pessoas, né? Eles são médicos porque eles curam as pessoas ou eles são médicos porque ganham dinheiro? Essa que é a pergunta, né? E a resposta é óbvia. Vamos lá para a resposta do Trasímaco. Onde tá aqui? Me perdi, gente. Ah, tá aqui. Não, me perdi mesmo. Aqui. A gente tá aqui. Bem, mas só me fales do médico verdadeiramente médico. Aí a gente vem pra cá, né? Que é a página. Que página que é essa aqui? Só pra eu ver pra vocês. 71. Né? Aí o Trasímaco responde: é tratador de doentes, disse. É óbvio que é tratador de doentes, né? Não é porque a pessoa recebe dinheiro que ela é médico, mas porque ela trata doente. Aí o Sócrates disse: e o piloto? O verdadeiro piloto é dirigente de marinheiros ou é marinheiro? Dirigente de marinheiros. Não deve ser levado em consideração o fato dele viajar no navio. Só por isso, não será denominado marinheiro. Não recebeu o nome de piloto porque viaja, mas em virtude de sua arte e de dirigir marinheiros. Então, essas propriedades aí, né, por exemplo, receber dinheiro, ou por exemplo, estar no barco, todas essas coisas aí não fazem do piloto piloto ou do médico médico, certo? Elas são propriedades que poderiam não pertencer a ele. Por exemplo, no caso do médico fazer um trabalho gratuito, ele não recebe dinheiro, mas ainda assim ele é médico, porque ele cura. Mas vamos continuar. É muito certo disso. Disse. E não há, perguntei, para cada uma dessas classes de pessoas o que lhes seja vantajoso? Perfeitamente. Então, para cada uma dessas pessoas tem o que é vantajoso para elas, né? E não tem a arte, voltei a falar, por finalidade natural, procurar alcançar o que é de vantagem para cada um, esse é precisamente, disse, o seu fim. Então aí o Sócrates plantou mais uma semente que vai levar o Trasímaco à refutação. Por quê? Porque ele está falando, ó, cada uma dessas artes tem por objetivo atender um interesse, né? Aí e vai buscar o que é vantagem para cada um. Por exemplo, o médico, ele vai atender o interesse de alguém, né? E o objetivo da arte é atender esse interesse. E aí o Trasímaco diz que sim. E para cada arte em si mesma, não haverá o que lhe seja vantajoso ou lhe bastará ser tão perfeita quanto possível? Aí ele está falando, né? Para cada arte, o interesse dela vai ser ela mesma ou vai ser uma outra coisa que não ela porque ela já é perfeita? Essa que é a pergunta do Sócrates. E assim, gente, só lembrando aí, né? O Trasímaco já estava se utilizando de um sentido perfeito da arte, quando ele diz lá que o médico não pode errar no sentido próprio, né? Então a medicina também seria perfeita. Então o objetivo dela não pode ser ela mesma, porque ela não carece de nada que necessita ser consertado. É essa a ideia do Sócrates. Então ela deveria atender o interesse de alguma coisa que não é ela mesma. É essa a direção na qual a gente está indo, tá? Então aí o Trasímaco pergunta: o que queres dizer com isso? Que não, enfim, que não há algo que seja vantajoso para a arte, para ela mesma, mais alguma outra coisa, né? Aí o Sócrates diz: é o seguinte, respondi. No caso de perguntar-me alguém se basta para o corpo ser corpo ou se lhe falta alguma coisa, responderia: sem dúvida, falta-lhe alguma coisa pro corpo, né, gente? Porque o corpo é defeituoso. Por isso mesmo foi inventada a arte de curar, presentemente em uso, porque o corpo em si mesmo é insuficiente e não lhe basta ser o que é. Para dar-lhe o de que ele necessita é que foi criada aquela arte. Então, caso medicina, né? Por que foi criada a medicina? Porque os corpos humanos eles são defeituosos, então a gente precisa consertar eles, né? Mas aparentemente é o corpo que é defeituoso, não a medicina. Esse que é o ponto, né? Não achas, lhe perguntei, que eu estaria certo ao falar dessa maneira ou não? Muito certo, respondeu. Então, e a arte da medicina? Não será, por sua vez, deficiente? Agora, olha, gente, a medicina trata do corpo, né?
E o corpo é deficiente. Mas e a medicina ela própria é deficiente? Essa que é a pergunta. Não necessitará de alguma outra arte ou qualidade, como os olhos necessitam da vista e de audição os ouvidos? Então a questão é a seguinte, né? O corpo precisa de uma arte, que é a medicina, para que seja curado e tornado perfeito. E a medicina precisa de uma outra arte para melhorar a si mesma? Ou não? Aí Sócrates diz, continua, né? Isso implica uma nova arte, que se incumba de procurar e de conseguir o que lhe for de vantagem, a qual por sua vez necessitará de outra e assim o infinito. Então aqui tem uma ideia muito estranha, né? Que é a seguinte: olha, se a medicina ela própria fosse defeituosa e precisasse de uma outra técnica para tornar a própria medicina perfeita, esta outra técnica precisaria ou não de uma outra técnica para ela própria ser perfeita. E se toda arte, toda técnica precisasse de uma outra, a gente teria que regredir ao infinito. Isso chama-se, na verdade, refutação por regressão ao infinito, tá, gente? Então, não dá para ter um infinito número de técnicas para resolver a imperfeição de todas as técnicas, né? Isso seria um absurdo. Qual que é a conclusão disso? Que as técnicas ou as artes, elas não necessitam de outras artes para realizar a sua função. Essa que é a conclusão do argumento todo, né? Aí o Sócrates continua perguntando: ou a cada uma compete investigar o que é de sua vantagem, ou não necessitará nem de si mesma nem de outra arte para a investigação do que é de vantagem para a sua deficiência. Daí ele tava falando, ó, a técnica ela tem que procurar suprir aquilo que é a sua deficiência, ou ela não necessita de nenhuma outra para dizer aquilo que é a sua deficiência, né? Aí ele continua, né? Será que a técnica tem deficiência ou não? Né? A arte tem deficiência ou não? As falhas e os erros não são inerentes a todas as artes? Então, será que as falhas e os erros são inerentes a todas as artes ou as artes são perfeitas? Aí o Sócrates continua, né? Isso compete, porventura, a qualquer arte procurar o que é de interesse para o objeto de sua atividade, ao passo que a própria arte, sendo verdadeira, se manterá sem defeitos e pura, enquanto continuar sendo integralmente o que é em si mesma, no sentido rigoroso da expressão. Então, aqui há outra hipótese, né? Que as artes elas são perfeitas e elas só têm como objetivo procurar o interesse do objeto ao qual se direciona a sua atividade. Então, o objeto seria imperfeito e a arte por si mesma, ou a técnica, seria perfeita, tá? Então, agora, aplica o teu critério de rigorismo e declara se é assim mesmo ou de outro modo. Aí o Trasímico é obrigado a responder que sim, né, gente? Porque ele tinha dito, olha, a medicina, ela, a gente não pode dizer que o médico ele erra, porque a medicina sendo perfeita, né? E a pessoa que vai realizar a técnica da medicina, que é verdadeiramente médico, ele tem que necessariamente curar. Então, não existe um problema na medicina. Existe eventualmente um problema na pessoa que nós chamamos de médico, mas não na medicina em si mesma. A medicina em si mesma não tem problema nenhum. O problema são os homens que pretendem usar da medicina, tá certo? Então, aí o Transmico responde, sim, é assim mesmo, respondeu. Então, a medicina não tem que curar a si mesma, ela tem que curar o seu objeto, né? E, portanto, a medicina não é um problema. O problema é aquele ao qual a medicina se aplica, ou eventualmente aquele que deseja se apropriar da medicina, mas não a própria medicina. Mas vamos continuar. Logo lhe retruquei, a medicina não procura o interesse da medicina, porém do corpo. Então essa é a conclusão, tá, gente? A arte não procura o interesse de si mesma, mas de uma outra coisa, no caso aqui da medicina do corpo. Sim, foi a sua resposta. Nem a equitação é o interesse da equitação, porém do cavalo. Nenhuma arte se ocupa neste ponto consigo mesma. Não tem necessidade disso, mas com o do objeto a que se aplica. Então tem uma diferença entre a arte ou técnica e o objeto, e toda arte ou técnica não se preocupa do próprio interesse, mas do interesse do objeto ao qual se aplica. Aí Trasímico corresponde: é evidente, disse, que é desse modo. E ele é obrigado a dizer isso por causa do sentido rigoroso no qual ele estava falando das artes ou técnicas, né? Então vamos continuar. Sendo assim, Trasímaco, as artes governam e dominam os objetos sobre que se exercem. Concordou também a esse respeito com visível relutância. Por conseguinte, nenhuma ciência procura ou determina o que é de vantagem para o mais forte, mas para o mais fraco e por ele governado.
Aí está a conclusão do Sócrates, né? Que é contrária à noção do Trasímaco de justiça como interesse do mais forte e do governante como aquele que procura o seu próprio interesse por um intermédio da força política, né? E de fazer as leis de acordo com o seu interesse. Porque aqui ele diz: nenhuma ciência procura ou determina o que é de vantagem para o mais forte, mas para o mais fraco e por ele governado. Então também a, a ciência de governar ou a técnica de governar não procuraria o que é de interesse para aquele que governa, mas procuraria o interesse para quem é governado. Assim, por exemplo, aquele que é governado pela medicina é o doente e não o médico, né? Então, aqui também seria para aquele que é defeituoso, para aquele que é mais fraco que as artes servem, não para aquele que está se utilizando daquela arte, nem para a arte ela mesma. Aí vamos continuar. Sobre isso também ele acabou por concordar, muito embora ainda procurasse discutir. Depois de haver cedido, voltei a falar. Não é verdade também que nenhum médico, enquanto médico, nada investiga ou prescreve de proveito para o médico, porém, o que é de vantagem para o doente? Já admitiste que o médico, no sentido rigoroso da expressão, é senhor do corpo, não homem de negócios. Ou não admitiste? Concordou. É porque ele vai curar o doente, né, gente? Ele não vai curar a si mesmo, a não ser que ele próprio seja doente. Mas daí é enquanto doente que ele se cura, né? E aqui nesse caso, mesmo se ele não receber, ele vai estar sendo médico. Então, ele não é aquele que procura o interesse próprio, né? Ele é aquele que procura o interesse do seu objeto, que é o doente. E o piloto, no sentido próprio da expressão, é comandante de marinheiros, não um marinheiro comum, de acordo. Não compete, por conseguinte, a esse piloto, dirigente de marinheiros, investigar e prescrever o que é útil ao piloto, porém aos marinheiros, seus subordinados. A custo concordou. Então também no caso do piloto, né, gente? O caso do piloto, ele tá lá para pilotar da melhor forma possível para as pessoas que estão no barco. Ou naquela época não existia avião, mas pensa num avião agora. O piloto do avião, ele tá ajudando quem? Apenas a si mesmo ou todas as outras pessoas que estão no avião? A vida das pessoas que estão no avião depende dele. Então ele está atendendo ao interesse das pessoas que estão no avião. Então não é só o interesse dele, é sobretudo o interesse dos outros, tá? Então vamos lá. Acosto concordou. Sendo assim, Trasímaco, lhe observei. Não há chefe em nenhuma posição de comando, enquanto chefe que investigue e determine o que é de vantagem para si mesmo, porém para seu subordinado, em benefício de quem ele exerce sua arte. Então é isso, né, gente? Aquele que domina uma arte tem que se preocupar em diminuir as imperfeições do seu objeto e não daquele que pratica a arte ou da própria arte ela mesma, né? E aí ele continua. Em vista deste e considerando apenas o que lhe poderá ser vantajoso, o conveniente, que ele diz tudo o que diz e faz o que faz. Então aí tá o fim do argumento do Sócrates, né? Muito interessante o argumento do Sócrates, que vai analisando o que as técnicas, né, o que as artes elas fazem e qual o objetivo delas. Para o Sócrates ele está dizendo, olha, o objetivo é diminuir os defeitos de um objeto que não é a própria arte e, portanto, atende o interesse dos objetos e não daquele que pratica a arte ou da arte ela mesma. E, portanto, na arte de governar não se trata de atender aos interesses do governante, mas daqueles que são governados. Aí virou o contrário a definição do Trasímaco, né? Seria que o objetivo do governante, portanto, de realizar a justiça, né, seria atender o interesse dos mais fracos. Então, aqui seria interessante se a gente continuasse para tentar definir o que é a justiça segundo o pensamento do Sócrates. Isso não está no texto, né? Mas seria algo que iria na direção do interesse ou de todos ou dos mais fracos. Mas enfim, é isso. Eu vou continuar aqui, gente. Foram cerca de 20 minutos, né? Vou continuar para o próximo parágrafo, que seria a próxima atividade já, tá? E aí a gente já acaba o 15 e o 16, o tópico 15 e o 16. Aqui no 16 vai ser o Trasímaco, né? Que vai responder ao Sócrates. Essa objeção de que as artes, em geral, elas têm como objetivo melhorar o seu objeto, e, portanto, também a arte do governante,
tem como objetivo melhorar a vida dos governados e não satisfazer o próprio interesse do governante. Então vamos lá. Havíamos chegado até aí em nossa discussão, percebendo todos claramente que a definição da justiça passara a ser precisamente o contrário. Quando Trasímaco, em vez de responder, me perguntou: Dize-me uma coisa, Sócrates, não tens ama? Ele está perguntando se não tem esposa, né? Como assim? Interpelei-o. Não seria preferível responderes a fazer semelhante pergunta? Então, Sócrates está falando, por que você está me perguntando se eu tenho esposa? Porque vendo-te com o nariz a escorrer, continuou, ela não trata de limpá-lo. E o de que tanto necessitas, já que não sabes distinguir entre o pastor e suas ovelhas. Aqui é interessante, né? Ele tá primeiro zoando o Sócrates porque o Sócrates está sujo. Tá falando que o Sócrates tá com o nariz escorrendo e ninguém tá limpando o nariz dele, então ele tá sujo. E seria a mulher, ele tá dando a entender, né? Seria a sua mulher que deveria limpar o seu nariz. Mas, como você não sabe distinguir entre aquele que manda e aquele que obedece, ela não tá fazendo esse trabalho, por isso que você tá sujo desse jeito. Então, você, Sócrates, não sabe distinguir entre aquele que tem que governar e aquele que tem que obedecer, por isso que você está sujo desse jeito. Sua mulher, na verdade, deve mandar você em casa, em você em casa. É meio machista o que ele está falando aqui, né? Mas a sociedade grega é de fato muito machista, tá, gente? Então, vamos continuar. E aqui vem isso, perguntei. Por imaginares que os pastores ou os vaqueiros se preocupam com o bem das ovelhas ou dos bois e deles cuidam e os engordam com objetivo diferente do bem de seus senhores e deles próprios. Então aqui o Trasímaco já está dando um golpe forte no Sócrates, né? Falando o seguinte, olha, os pastores e os vaqueiros, os pastores de ovelhas, por exemplo, e aqueles que vão cuidar dos bois, eles não têm como objetivo o bem-estar e a perfeição das ovelhas ou dos bois. Eles querem mesmo tirar proveito das ovelhas e dos bois. Embora você tenha a arte do pastoreiro e a arte dos vaqueiros. Então vamos continuar. Da mesma forma, com respeito aos dirigentes das cidades, refiro-me aos verdadeiros dirigentes, é de parecer que pensam de seus súditos diferentemente do que pensa de suas ovelhas o pastor, e que noite e dia se ocupam de outra coisa que não seja vantagem própria. Então, o que, que o pastor vai fazer com as ovelhas? Ele vai tirar o pelo, vai matar as ovelhas, comer sua carne ou vender, fazer lã, né? Usar a pele das ovelhas. Então, não é para o interesse das ovelhas que ele faz isso, é por um interesse próprio para ganhar algum benefício. O Trasimo está falando a mesma coisa no caso dos governantes. Então, você não sabe distinguir entre o pastor e as ovelhas. Né? É isso que o Trasimo está falando para o Sócrates. E tão extraviado te encontras da verdadeira meta nessa questão do justo e da justiça, ou do injusto e da injustiça, que ignoras quão estranho bem, de fato, é a justiça e o justo, a saber, a vantagem do mais forte do governante, o que redunda em detrimento inevitável dos que obedecem e trabalham. Então ele está falando, por isso tudo, porque você não sabe distinguir essas duas coisas, você não sabe o que é o justo. O justo é o interesse do mais forte e isso é a mesma coisa que ir contra o interesse dos mais fracos, que é fazer os mais fracos trabalharem para a gente e conseguir fazer com que os mais fracos atendam o nosso interesse. Isso que seria a justiça. Aí ele continua. A injustiça é exatamente o contrário disso. Impera sobre os indivíduos verdadeiramente ingênuos e justos, só fazendo dominados o que é de vantagem para o forte, a quem deixam feliz com seu trabalho sem cuidarem no mínimo de si próprios. Então, é, aí os indivíduos que são ingênuos, né? Aí ele utiliza o termo aqui, os justos, ingênuos justos. Eles só fariam aquilo que é bom para os mais fortes. Então, o ingênuo e aquele que quer fazer tudo pelos outros, né? A gente poderia dizer, olha, aquele que quer ajudar os outros é uma pessoa justa. Aí o Trazinho está falando, este sentido de justiça aqui é o sentido da pessoa ingênua, tá? Aquela que não quer atender os próprios interesses, mas quer atender os interesses dos outros. Essa é a pessoa que vai ser comandada dentro da sociedade e que vai virar um servo, né? Então vamos continuar aqui, porque está confuso as duas utilizações de justiça aqui. Primeiro ele falou que justiça é o interesse do mais forte, né? Agora ele está falando que os indivíduos justos são aqueles que vão não vão cuidar de si próprios e vão trabalhar pelos outros, né? E para os outros. Aí vamos continuar. O que precisas considerar, meu Sócrates, simplacheirão,
é que por toda parte o homem justo perde do injusto. Então aqui ele está falando que o homem justo perde do injusto, tá? O injusto, na verdade, é aquele que determina aquilo que é a justiça, em benefício próprio. E esse homem justo aqui que ele está falando, né, seria aquele que realiza o que o homem injusto está mandando ele fazer. Por quê? Porque ele quer atender o interesse dos outros. Vamos continuar o raciocínio do Trasímaco aqui, né? Em primeiro lugar, nos contratos particulares, quando dois indivíduos se associam, nunca viste na dissolução da sociedade levar o justo nenhuma vantagem sobre o injusto, porém sempre o inverso. Então, por exemplo, quando você tem a dissolução de um negócio, né? As pessoas têm que dividir os bens. Aquele que é injusto vai tentar pegar mais. E de fato, entre o justo e o injusto, o justo gostaria de dividir de forma igual. O injusto quer mais. Então o injusto vai se dar bem e o justo vai se dar mal, né? De todo jeito ele perde, ou seja, o justo perde. Ao depois, nas relações com a cidade, quando está em causa algum imposto, com igualdade de bens, o justo paga mais e o injusto menos. E, quando se trata de receber, um fica de mãos vazias e o outro lucra enormemente. Mesma coisa nos impostos, né? Quem é espertinho e pensa no seu próprio interesse, e a pessoa injusta consegue pagar menos impostos. E o justo, que quer ajudar todo mundo, ele vai pagar mais e vai se dar mal. Ela continua: na hipótese de ambos ocuparem cargos públicos, se outro prejuízo não tiver o homem justo, pelo menos deixará periclitar seus próprios interesses, dos quais se descuidara, sem que venha a tirar nenhum proveito dos negócios públicos, exatamente por ser justo, além de chamar contra si a inimizade dos familiares e parentes, por se haver recusado a favorecê-los contra os ditames da justiça. Aí ele tá falando, né? A pessoa que tem um cargo público e não tenta se beneficiar, ele ainda vai ser acusado pela família de não ter feito o que seria bom para essa própria família, né? Então aí ele ia se ferrar também. Né? Ah, então vamos continuar. Porque, enfim, se você ajudar sua família vai te elogiar. Mas aí, para ajudar sua família, você tem que ser injusto, porque você tem que tirar proveito dos outros, né? Essa que é a ideia. Com o injusto se dá em tudo isso precisamente o contrário. Por injusto, tenham em mente o que disse há pouco, quem sabe obter para si as maiores vantagens. Então é isso que é o sentido de injusto, tá? E o justo seria aquele que não procura as maiores vantagens para si mesmo, mas eventualmente a dos outros, né? Então, vocês têm que diferenciar isso, tá? O justo nesse sentido, que seria o ingênuo que procura o interesse dos outros, o injusto nesse sentido, que tenta obter para si mesmo os maiores benefícios, e o sentido outro, que é o da justiça, como o interesse deste homem que tenta procurar os benefícios para si próprio, que é o governante, tá? Para o Trasímaco, ao menos. Então vamos continuar. Este aqui precisas examinar, para te convenceres de quanto é mais proveitoso na vida comum ser injusto do que justo. Então aqui ele está falando, é mais proveitoso procurar o seu próprio interesse do que o interesse dos outros, né? Isso mesmo perceberás facilmente se considerar a forma mais acabada da injustiça, que deixa felicíssimo o homem injusto e no mais alto grau de miséria o que foi vítima de injustiça e de que se recuse a praticá-la. Está nesse caso a tirania, que não age à formiga e a ocultas para privar os outros de seus bens, mas por violência e às claras, de todas as maneiras, nas coisas sagradas e profanas tão bem como nas públicas e particulares. Pois, se for apanhado na menor operação desonesta, será castigado e coberto de baldões, recebendo os mais infamantes epitetos. Sacrílego, traficante de homens, arrombador, trapaceiro, ladrão, conforme a modalidade de sua malfeitoria. Então ele está falando o seguinte, né? Olha, se você considerar o homem mais injusto de todos, aquele que se aproveita de todos os outros, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Que o injusto se dá bem e o justo se dá mal. Né? Aquele que pratica injustiças menores, como por exemplo o ladrão, ele vai para a cadeia e é chamado de ladrão. Então, justiças menores, elas são punidas. Mas a maior das injustiças, ela não é punida. Ela é considerada é, honrosa. A maior das injustiças é considerada honrosa. Aí agora ele vai apresentar, né? Mas o indivíduo que, além de tirar o dinheiro de seus concidadãos, os reduz
a condição de escravos, em vez desses nomes feios, é chamado venturoso e abençoado. E isso não apenas por parte de seus concidadãos, mas por todos os que ouvem qualquer referência à enormidade de seus crimes. Ora, gente, o que acontece, talvez na nossa sociedade, talvez em outra, e com certeza em outras também. A gente teria que pensar na nossa sociedade, né? Quem são os poderosos, quem são os mais ricos, né? Quem são as pessoas que mais se beneficiam na nossa sociedade? A gente chama eles de parasitas, sanguessugas, ou a gente diz que eles são pessoas bem-sucedidas? Porque ele está falando aqui, né? Aquele que conseguir escravizar toda a comunidade será elogiado por essa comunidade. Parece ser de fato assim, né, gente? Então, o rei, ele era elogiado, mas ele ao mesmo tempo comanda e escraviza todos os outros. Aqui, na nossa sociedade, os mais ricos, aqueles que têm mais poder econômico, por exemplo, são elogiados. Eles são chamados de bem-sucedidos. Mas talvez o que eles façam é precisamente se aproveitar dos seus escravos. Talvez não chamados de escravos, mas ele, de fato, ele tem um poder sobre eles, né? E por aí vai, né? Daí vamos continuar aqui. Os que censuram a injustiça não o fazem com o propósito de não praticá-la, mas de medo de virem a ser vítimas dela. Então isso é interessante, né? Aqueles que censuram a injustiça, eles têm medo de ser vítima dessa injustiça, né? Por isso que eles censuram a injustiça. Não é porque eles são bonzinhos, no fundo, não é isso que ele está falando. E no caso aqui, eles não vão censurar a maior das injustiças, por exemplo, falar para o rei que ele está sendo uma pessoa desonesta porque ele sofreria punição. Então ele deixa o mais injusto ser elogiado, né? Ele elogia o mais injusto por medo de sofrer punições. Também tem isso que o Trazinho está falando, né? Esses justos que procuram igualdade, no fundo, são fracos. Aí vamos lá. Fica assim demonstrado, Sócrates, que a injustiça, quando praticada em alto grau, é mais forte, mais livre e dominadora do que a justiça. E também, conforme no começo demonstramos, que a justiça é o interesse do mais forte, que a injustiça só trabalha para proveito e benefício próprio. Então, no fundo, ele inverteu as coisas aqui, o Trasímaco, né? Ele está dizendo, olha, tem dois sentidos de justiça. Um é aquele que foi determinado pelo homem injusto, que é de acordo com o seu interesse, e a justiça no sentido daquele homem ingênuo que procura a igualdade e que no fundo dentro da sociedade vai se dar mal, tá? E tem a injustiça no sentido do homem que procura o seu benefício próprio, que é o homem que vai se sobrepor sobre os outros, tá? Então é isso, acabando aqui, né? O que vocês têm que reter, sobretudo, desse parágrafo 16? Que o Trasímaco parece ter certa dose de razão, né? O que o Sócrates tinha dito no 14? Desculpa, no 15. Ele tinha dito, olha, Trasímaco, as artes, elas procuram o que é de benefício para os governados, né? Para o objeto governado. E aí que quando o Trasímaco diz, olha, você não sabe o que os pastores fazem? Porque os pastores vão lá e comem as ovelhas, pô, e vendem a carne dessas ovelhas, assim como os vaqueiros vendem a carne dos bois. Então, essas artes, elas não têm como objetivo atender o interesse dos seus objetos. A mesma coisa para os governantes. Aí ele continuou o discurso. Esse que é o argumento principal, tá, gente? Olha, nem todas as artes têm como objetivo atender o interesse do seu objeto. Algumas delas querem destruir o seu objeto e ter benefício próprio. Então, assim também seria do governante. Portanto, a generalização do Sócrates está errada. Aí ele continua dizendo aqui, né? Aquele que se aproveita mais dos outros homens, no fundo vai ser chamado de o governante e a pessoa boa, a pessoa honrosa, e na verdade ela é a mais injusta. A pessoa mais injusta determina as leis segundo seu próprio interesse e, portanto, ele vai determinar os critérios de justiça aceita dentro da sociedade, tá? A justiça naquele sentido que ele tinha definido primeiramente lá, né? Que é o que vai ser determinado pela lei. Então, vamos acabar por aqui. Foi bem densa essa aula, né? Porque eu cobri dois tópicos. Então, 34 minutos aqui. Qualquer dúvida podem me chamar, né? E é isso. Na próxima aula, nós veremos a resposta de Sócrates às objeções do Trasímaco, ou a defesa do Trasímaco, né? Tchau, tchau.